Olá, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você neste momento um versículo da palavra de Deus, onde se encontra no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, profeta do exílio, como todos conhecem. Capítulo 22, a partir do versículo 31, onde o Senhor diz: procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, mas a ninguém eu achei. Então a gente observa o discorrer desse capítulo 22, que o Senhor ele procurou entre o povo de Judá alguém que fosse capaz de promover a ele um culto. E o Senhor disse que procurou entre o povo. E o que Deus percebeu que era pai contra filho, filho contra pai, e a gente vê o desenrolar da sociedade, e a iniquidade tomou conta do coração daquele povo. Então o Senhor sai do meio do povo e vai para a corte. E quando o Senhor chega no palácio, ele percebe que os príncipes estavam com as suas mãos manchadas de sangue. O Senhor sai do palácio e o Senhor vai ao templo. Quando o Senhor chega ao templo, ele disse que os sacerdotes, que eram o representante do povo diante de Deus, os seus sacrifícios, o Senhor disse que eles, os sacrifícios dos sacerdotes eram sacrifícios detestáveis. O Senhor não estava se agradando da forma como os sacerdotes eles estavam oferecendo sacrifício a Deus. Oferecia sacrifício de qualquer jeito. E o Senhor disse que os sacrifícios que eles estavam oferecendo aos olhos de Deus eram sacrifícios detestáveis. Então o Senhor sai do templo e o Senhor vai para as montanhas, aonde estavam os profetas. Os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. Pegavam a oferta do povo e oferecia a Deus. As orações do povo ofereciam a Deus, ou elevavam a Deus, apresentavam a Deus. E os profetas eram os representantes de Deus diante do povo. Deus falava com os profetas e os profetas transmitiam a vontade de Deus ou o juízo de Deus para o povo. Só que o Senhor, ele disse que os profetas, eles eram mentirosos. Não havia verdade naquilo que eles estavam profetizando. A gente percebe que havia a falta de compromisso, de comprometimento com aqueles que deveriam ter a responsabilidade de transmitir o que Deus falaria, queria transmitir ao povo. Eram oráculos de Deus. Mas a gente percebe que por o povo estar na condição que estava, e os profetas transmitiam mensagens que massageavam o ego, até mesmo daquela liderança daqueles dias. Então o Senhor disse: olha, os sacrifícios que estão oferecendo são detestáveis, os príncipes estão com as mãos sujas de sangue, o povo caiu na revelia e na desobediência. Os profetas que deveriam trazer mensagem para uma condução a esse povo, uma advertência para o povo, as mensagens que eles pregam também são mensagens mentirosas. E o Senhor chega ao ponto de dizer: procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, mas a ninguém eu achei. É incrível que Deus procurou entre aquele povo alguém que pudesse promover um culto de avivamento e de arrependimento, mas o Senhor diz: eu não me encontrei. E a gente vai olhar no contexto bíblico que Deus, ele estava procurando um homem, ele não estava procurando multidões, para promover um avivamento. Deus não precisa de multidões. Deus precisa de alguém que queira
ser usado. Deus quer alguém que se coloque na condição e que possa dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente percebe que Isaías profetizava no meio de um povo aonde eles tinham se corrompido e deixado os preceitos de Deus. O próprio profeta Isaías, do capítulo 1, a gente vê até o capítulo 6, era um homem que saía e pregava: ai daquele que sai pela manhã, ai daquele que se embriaga, ai daquele que derrama sangue. Então a pregação de Isaías era a pregação de juízo para aquele povo. Mas no capítulo 6, a gente percebe o encontro de Isaías com Deus, aonde ele teve aquela visão, aonde ele viu o Senhor, aonde o próprio Deus se reporta a Isaías, e a gente vê que um anjo, ele pega uma brasa com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías. Isaías, ele cita uma das frases que eu acho muito linda, essa frase, que Isaías, em primeiro lugar, quando ele vê a glória de Deus, ele reconhece a sua pequenez, reconhece o seu pecado, a pecaminosidade que está no seu coração. Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da glória de Deus, a glória de Deus, ela revela a nossa condição. Isaías, antes, ele conseguia ver nas pessoas a maldade, mas quando ele se encontra diante de Deus, vê a glória de Deus revelada, ele olha para dentro de si e diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor toca com uma brasa viva, um tenaz na boca de Isaías. O pecado de Isaías foi perdoado. Então a gente percebe que Deus está procurando um homem com um coração arrependido. Isaías, naquele momento, ele reconheceu o seu pecado e estava disposto a servir a Deus. Quando o seu pecado é perdoado, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está procurando um homem que queira ser usado. Eu me recordo que o pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, estava pregando em um ginásio e ele citou uma frase que disse que o mundo ainda não tinha visto o que Deus faria na vida de um homem que entregasse a ele sem reserva. A história diz que um jovem que estava naquele ginásio, ele desceu e se apresentou para o pastor Spurgeon e disse: eu serei esse homem que o Senhor acabou de falar. A história fala que Dwight Lyman Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Deus não está procurando multidões, Deus está procurando um homem. Eu me recordo que Israel estava passando por um período de luta contra os filisteus. O pai de Davi, Jessé, enviou Davi aí saber notícia dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi, ao se aproximar daquele vale, ele ouviu uma afronta. Alguém procurando naquele vale, alguém gritava e dizia: tem algum homem aí que seja capaz de lutar comigo e vencer? Se ele vencer, nós, os filisteus, seremos os seus escravos. Então Golias, ele estava desafiando e procurando entre um exército, se havia entre aquele exército um homem que fosse capaz de enfrentá-lo. Golias colocava medo nas pessoas até pelo tamanho. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que ali havia um exército de Israel, cujo o exército declaravam em alto bom som que o Deus Yahvé era o Senhor deles. Quando deixamos de buscar a presença de Deus, a primeira coisa que permeia no nosso coração
É a incerteza, a insegurança e o medo. Israel era um exército numeroso, mas estavam com medo, porque não estavam mais confiantes. A Bíblia diz que o Senhor já tinha saído de Saul, então não tinha mais aquela proteção. E percebe uma coisa, que quando nós temos confiança em Deus, estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, você não é medido pelo tamanho e nem pela sua capacidade, mas é Deus que te dá força, é Ele que te capacita. Davi, entre aqueles soldados treinados, Davi era um pastor de ovelha, mas tinha confiança em Deus, era treinado por Deus, era cheio de vontade, de coragem. E quando ele percebe, quando ele ouve aquela afronta, ele diz uma frase que é muito linda: esse gigante não está desafiando um exército, mas está desafiando o exército do Deus vivo. Davi entendia que aquela causa, ela não era apenas de Saul, ela não era apenas do exército de Israel, mas a afronta daquele gigante era uma afronta que ia além dos limites humanos, estava afrontando o Deus vivo. Tem um homem aí, se nós fôssemos parafrasear, é como se alguém dissesse: tem algum homem de Deus? Tem alguém que tem coragem de vencer? Tem alguém que tem coragem de vir à luta? Tem alguém que tem coragem de descer ao vale? Tem alguém que tem coragem de enfrentar? Tem alguém que tem coragem de enfrentar dificuldades? Estou parafraseando, porque às vezes nós nos encontramos na defensiva e os problemas, as dificuldades, as lutas, elas nos atingem, elas nos atacam, e é como se a própria luta dissesse: você não tem coragem de vencer, de lutar, de batalhar, de ir avante, de lutar pelo que você acredita. Israel estava com medo, mas havia alguém ali que o próprio Deus, não era que Deus precisava de um exército, mas Deus queria apresentar um pastor de ovelha, um menino que era segundo o seu coração. Deus queria apresentar Davi a Israel. Deus queria apresentar Davi às demais nações e conhecer, e que eles ficassem sabendo que o Deus de Israel, ele estava levantando um novo rei, que era segundo o seu coração. Davi foi de encontro com aquele gigante, e o que me chama a atenção, que todas as armas que Saul tinha, todo o equipamento de guerra, não serviu do menino. Outra coisa que nós devemos aprender: as armas que o Senhor te deu é para você lutar, é para você guerrear. As armas dos outros não servem para você, as experiências dos outros não servem para você. O que serve para você é a tua entrega, é a tua própria experiência com Deus, as próprias armas que Deus te deu para você lutar, para você guerrear. É a sua particularidade entre você e Deus. Às vezes nós estamos sempre fixados nas experiências dos outros e deixamos de ter com Deus as nossas próprias experiências. Deus quer que você vença com as armas que você tem. Deus quer que você vá avante com o talento que Ele te deu, com a coragem que Ele te deu, com o Espírito dEle que está em você. É isso que Deus quer que você faça. Davi usou a própria arma que tinha, já era habilitado com aquela arma, já tinha vencido o urso, já tinha vencido o leão. E as armas de Saul, todo o equipamento de guerra, não serviu para Davi. Ele diz: eu vou com a minha funda. E o gigante veio de encontro com Davi, e ele veio espraguejando aquele jovem, veio insultando aquele jovem. Ele disse: olha, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome é poderoso, nesse nome há poder. Confie, acredite que você vencerá qualquer dificuldade, qualquer batalha, no nome do Senhor dos Exércitos.